Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal e esse vídeo é especificamente daquelas questões acadêmicas, então ele vai estar lá na playlist onde nós tratamos desses assuntos aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco, discutir um pouco sobre a questão da leitura técnica, né? Uma leitura para estudo, uma leitura visando a produção de algum artigo, algum material sobre a sua pesquisa. E eu vou discutir aqui, conversar aqui com vocês um pouco a partir do trabalho que eu estou fazendo no livro do Hans Jonas, o princípio responsabilidade, no qual eu vou desenvolver aqui um texto para o bacharelado em filosofia que eu estou terminando. Então, é claro que cada leitura, né, cada material tem a sua característica de leitura. Existem materiais que exigem uma leitura, podem exigir uma leitura mais tranquila, mais fluida. Tem outros materiais que exigem, pela sua natureza, uma leitura mais dedicada, mais complexa, né? Você vai gastar mais tempo com ela. E quando você vai fazer uma leitura para um trabalho, quando você vai fazer leitura para pesquisa, ela tem uma outra característica que é preciso você estudar o material, você precisa aprofundar naquilo que o autor está fazendo. Então, a forma como você vai realizar esse diálogo com o livro é muito importante. Eu costumo usar de anotações no material, né? Eu escrevo muitas vezes no livro, né? Eu não tenho pena de escrever, de marcar, de fazer algum tipo de observação, porque eu acho que isso faz parte do diálogo com o texto, faz parte do estudo. E ali, às vezes, surge naturalmente uma observação que você queira fazer. E está no próprio material. E aí eu faço. Tem gente que não gosta, ó, como você pode observar, né? Eu tenho ali escrito algumas coisas no material. Geralmente escrevo a lápis, para não deixar ele tão marcado também, mas nada impede que escreva a caneta. Isso não tem nenhum problema do meu ponto de vista. Claro, depende muito do material. Se é um material que não é teu, você não vai fazer. Se é um material muito caro, que você acha que não vale a pena desgastá-lo dessa maneira, também. Mas, como é um livro de estudo, é um livro que eu me aprofundo, eu vou fazendo essas anotações. Então, por quê? Porque esse material eu já fiz uma leitura. Então, o ideal é quando você vai estudar um material, especificamente um livro de um autor, você tem que fazer uma leitura. E essa primeira leitura ela pode ser mais superficial. Né? Uma leitura que você não precisa estar se dedicando tanto em, nesse momento, compreender completamente tudo que o autor está falando. E aí, nessa leitura, como é que eu faço? Eu faço ela um pouco mais corrida, faço algumas observações no próprio material, e aí, então, quando eu voltar a ele, eu vou voltar com outras necessidades e outras características de leitura. Nessa segunda leitura, aí sim, você vai se dedicar um pouco mais na reflexão daquilo que o autor está falando. Porque no primeiro momento você se ambientou com o texto, você se ambientou com algumas ideias, algumas questões surgem, mas você tem o domínio da obra como um todo. E aí nessa segunda leitura você vai aprofundar aquelas questões, né? Você vai mergulhar um pouco mais no livro. Então, nessa segunda leitura, aí sim eu já acho interessante você trazer esses post-its aqui, que é o quê? Que são anotações, observações no material que você está lendo sobre aquilo que o autor está falando. Então, eu coloco esses post-its aqui, fazendo pequenas anotações, pequenas observações sobre o que o autor está dizendo, o que eu compreendi dele. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse material que eu estou lendo, eu vou transcrevê-lo de forma resumida, pontualmente, no texto, no material que eu estou escrevendo. Então, eu pontuei algumas questões importantes do texto, as quais eu estou transcrevendo agora no material que eu estou elaborando. Então, aqui, quando ele fala sobre a obra humana na cidade, eu coloquei a cidade como obra humana, tentativa de permanência. Então, isso aqui já pode ser um breve resumo do que o autor está falando nessa página, que eu acho importante constar no material que eu estou pesquisando. Então, agora eu estou voltando a esse material e transcrevendo
essas observações, esses pequenos detalhes que eu coloquei no livro, no material, no papel, lá no Word, que eu estou juntando as informações, né? Então, quando eu termino de escrever sobre aquela parte, eu coloco um sinalzinho, né, os dois esticados, dizendo que essa parte eu concluí, eu já transcrevi o que era importante dessa parte para o material, né? Então, assim fica muito mais fácil de você voltar a ele e pontuar aquilo que é importante. Então, durante a leitura, eu já pego assim aquilo que isso aqui é interessante, isso aqui é importante. Vou fazer um resuminho, 2, 3 linhas sobre o que isso aqui é. Quando eu volto, eu já tenho essa orientação do meu post-it, dou uma pequena olhada no texto novamente e transcrevo ali, resumidamente, o que é a ideia do autor. Porque aí depois a ideia é fazer um diálogo a partir dessas considerações. Então, olhe que ali você vai ter já no próprio livro as orientações para o texto que você está escrevendo. Então, dessa maneira fica muito mais fácil trabalhar o assunto. E aí eu coloco também 2 materiaizinhos aqui, onde eu vou indicar aonde eu parei na leitura, onde eu estou na leitura, e aonde eu pretendo chegar na leitura nesse dia, no dia de hoje, né? Então eu pretendo ler isso aqui no dia de hoje para terminar a minha leitura programada. Tá? E assim vou progredindo no material, no texto, né? E claro que a leitura técnica, quando você está realizando, você muitas vezes tem que se deter no texto e voltar. Você leu ali um parágrafo, você vai ter que voltar ao começo e relê-lo para entender se houve alguma dúvida. Você tem que pontuar palavras difíceis ou que você não compreendeu, que aquelas palavras representam algum conceito que você deve reelaborar. Então, tudo isso faz parte da anotação do livro. Ou anotar nos materiais como essas fichas catalográficas, onde você pode fazer o fichamento do livro também. Eu uso também bastante esse tipo de escrita quando eu estou pesquisando, que é você colocar os dados do livro, do material que está lendo, e aqui você transcreve de próprio punho o que você observou daquela leitura. E isso aqui também é muito importante na hora de você transcrever o material, o texto, né, para o artigo final que você está desenvolvendo. Então existem esses materiais aqui que você pode adquirir e ele ajuda muito no processo de você desenvolver o seu trabalho. Ok? Por enquanto ficamos por aqui, vou fechar, concluir esse vídeo. Se você tem alguma dúvida com aquilo que eu falei sobre esse método de trabalhar o texto, de estudar, deixe nos comentários, ou se você tem um método específico, também comente qual é o método que você usa para fazer a sua pesquisa, fazer o estudo do seu material acadêmico, porque isso é uma troca de informação muito rica que nós podemos ter aqui no canal. No próximo vídeo, eu vou discorrer um pouco mais sobre essa forma de pesquisar e de trabalhar o texto acadêmico. Até mais, nos encontramos no próximo vídeo.